A minha primeira experiência com assédio no jornalismo foi no meu primeiro estágio. Por vários motivos eu tinha muita pressa. Um dos motivos era, bom, se esse homem está fazendo isso, pode estar fazendo isso hoje, com outras mulheres. A primeira tendência da mulher é questionar se ela está ficando louca, se realmente houve essa ultrapassagem de limite ou se é ela que está fantasiando sobre aquele contexto. Eu entendo muito assim esse tipo de ataque contra a mulher como uma forma de tentar silenciar, né? Uma mulher jornalista que está ali. Não fossem as mulheres repórteres, jornalistas, corajosas que foram lá, subiram no morro, foram lá se meter no assunto X, enfrentar para denunciar, cara, a gente não teria resolvido metade das coisas que a gente vê por aí. Eu li o relato da Zahira, bailarina holandesa, que foi a primeira a expor, que a gente saiba, né? A expor publicamente numa rede social que tinha sido estuprada pelo João de Deus. Por vários motivos eu tinha muita pressa. Um dos motivos era, bom, se esse homem está fazendo isso, pode estar fazendo isso hoje, com outras mulheres. Porque nos comentários do post da Zahira já tinha ali hashtag John of God the Abuser, hashtag MeToo, hashtag João de Deus, também abusador, tinha em português e inglês. E outras mulheres brasileiras começaram a se marcar. Fulana, olha o que eu te falei. Eu chamei a Helena Borges, que é a repórter justamente que tinha estado lá na casa de Dom Inácio 2 meses antes. Eu falei, Helena, procura Zahira e cata nesses comentários possíveis outras mulheres que tenham alguma coisa para contar. E liga para suas fontes e cava, e cava. A Helena começou a cavar e em 48 horas ela tinha 6 mulheres contando a mesma coisa. E eram 6 mulheres que não se conheciam. E aí a gente viu que tinha um modus operandi muito claro. E aí sim dava para perceber que se tratava de um abusador em série, porque não era possível que a gente tivesse achado, numa apuração de 48 horas, 6 mulheres. Era um sinal claro de que tinha muito mais. E aí quando eu chego na reunião e conto o modus operandi, elas disseram assim, mas Phoebe, elas falaram não? Elas empurraram? Elas saíram correndo? Elas fizeram boletim de ocorrência? E não tinham feito, ninguém tinha feito boletim de ocorrência que eu soubesse. Tá estranho isso, Phoebe. Milhares de fatores que silenciam essas mulheres. Se a gente, imprensa, for mais um, ou se a gente da imprensa depender de boletim de ocorrência, de essa mulher saiu correndo, essa mulher disse não, é a mesma coisa que optar por não cobrir. Porque naquele momento, pensa, a gente tem 6 mulheres que contaram uma parada muito grave, esperando o jornal amplificar a voz delas para parar o abusador em série. Então a Helena faz a interface com as repórteres e eu faço a interface com o jornal para brigar para publicar. E assim fomos durante 3 meses. Não é um dia, uma semana, 3 relatórios, não. A gente demorou 3 meses. Quando o Bial decidiu dar, a gente pôde dar no dia seguinte. João Teixeira de Faria é um médium brasileiro conhecido em todo o mundo como João de Deus. Hoje vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Os homens, especialmente os homens hétero-brancos, ascendem muito mais rápido e com muito menos dificuldade. E as mulheres sofrem muito mais. Sofrem porque os chefes dão em cima, sofrem porque você é silenciada nas próprias reuniões, sofrem porque precisa de um homem para dar o furo que eu tenho na mão e vai ser o crédito dele, não meu. Então tem uma série de violências que eu não sabia detectar, que eu não sabia dar esse nome. Eu entendo muito assim esse tipo de ataque contra a mulher como uma forma de tentar silenciar, né? Uma mulher jornalista que está ali num espaço público, de projeção pública, né? Tem um efeito do machismo de entender que o espaço público não é para ser ocupado por mulheres, não é para ser ocupado... E ao mesmo tempo as empresas, né, de jornalismo, né, enfim... As redações, os veículos devem desenvolver melhor mecanismos internos, né, de conseguir identificar esse tipo de violência e dar o suporte para o jornalista
para que no final o efeito não seja que ele seja silenciado, assim, né? A minha primeira experiência com assédio no jornalismo foi no meu primeiro estágio. O meu chefe, ele fazia comentários de conotação sexual para mim, me mandava mensagens de madrugada. Eu trabalhava na mesma sala que ele, era uma sala de vidro. Ele pedia para eu fechar e perguntava qual era a marca do meu perfume. Falava que eu estava muito cheirosa, mandava fotos da esposa dele para mim, como se, enfim, ele estivesse me convidando para alguma relação sexual com ele e a esposa, sendo que na época eu devia ter o quê? 17, 18 anos e sem qualquer tipo de interesse nisso. Ele devia ter o dobro da minha idade. E nessa época, eu ainda não sabia dar limite. Essas situações de assédio, elas existiram basicamente em todos os meus empregos, desde o estágio até a reportagem. Eu tive um chefe que uma vez eu cheguei na redação, eu tenho mais de 10, 15 tatuagens, sempre aparecia com uma nova e ele me mandou um e-mail, ele era o diretor de redação. Ele me mandou um e-mail, você fica linda com essas tatuagens, devia mostrar mais. Há alguns anos atrás, isso era entre aspas comum, né? Esse tipo de brincadeira entre aspas, e a gente deixava passar. O assédio é o constrangimento, é constranger alguém. E como que isso é feito? Isso é feito em função de uma hierarquia profissional. Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta. A primeira tendência da mulher é questionar se ela está ficando louca, se realmente houve essa ultrapassagem de limite ou se é ela que está fantasiando sobre aquele contexto. A reação seguinte é assim: será que eu sei lidar com isso? Será que eu preciso afrontar, combater essa situação? Ou será que eu consigo sair dela sem criar um conflito? Infelizmente, a gente entra num jogo de escolha. Porque combater uma situação dessas pode significar perder uma oportunidade profissional. Mas eu acho que a gente tem que pensar, era mesmo uma boa oportunidade profissional, já que eu tinha que me inserir nesse contexto? Eu tô cansada. Antes de vir conversar com você, eu estava conversando com um amigo sobre redação. Eu não quero mais discutir, eu não quero mais debater, não adianta. Eu acho que a minha geração, eu tô com 39 anos, minha geração já falou e já fez o que tinha que falar sobre violência. Eu não sou professora, eu não tenho mais que ensinar os caras que eles são machistas, porque é isso, a nossa geração não vai ver melhora. Mas tem uma coisa que a minha terapeuta sempre fala, é que para eu hoje ter conseguido, por exemplo, me divorciar, foi porque mulheres sangraram por mim. Se não fossem as mulheres repórteres, jornalistas, corajosas que foram lá, subiram no morro, foram lá se meter no assunto X, enfrentar para denunciar, cara, a gente não teria resolvido metade das coisas que a gente vê por aí. Isso me motiva a continuar, porque a minha sobrinha de 12 anos que quer ser jornalista, ela vai ver uma mudança. Somos todos iguais, mas na hora de eu competir com a mesma vaga de jornalista com a mulher branca, que tenha o mesmo diploma que o meu, é ela que fica com a vaga. Então somos iguais quando? Se eu estou aonde eu estou é porque eu tenho capacidade para fazer o que eu faço. O meu entendimento era de que eu sempre estava um passo atrás deles, então eu tinha que correr para alcançar. Eu me sinto muito como preenchendo
um lugar de precisamos ter mais diversidade. Estar na mídia independente é sobre a gente poder contar essas histórias, né, de uma forma que tem as nossas perspectivas e que não precisa passar por filtros e filtros e filtros de pessoas que não estão próximas da nossa realidade.